Oi, gente. Sejam bem-vindas aí para a última etapa, né? Última sessão, agora à tarde, do nosso evento. Eu queria aproveitar o momento, né? Agradecer a professora Carla pela oportunidade de participar do LISP, né? Esse grupo que eu comecei a fazer parte em 2009, quando eu estava na especialização, né? E passei alguns momentos no grupo, acompanhei alguns deslocamentos, né? Que o grupo foi fazendo, inclusive pensar a linguagem a partir do viés discursivo, e estava 5 anos fora do grupo, né? E retornei agora como aluna do doutorado e orientando da professora Carla. Então, eu vejo o LINSP assim como realmente esse contínuo movimento, esse espaço de produção de sentidos mesmo, e, sem dúvida, tem contribuído muito com meu processo, né, minha forma de pensar essas outras ordens do discurso. Então, agradeço a professora Carla, e conversando com ela esses dias, ela falou, olha, professora Luzmara vai participar do evento, você não quer participar, tá lá coordenando a mesa? Aí eu falei, eu quero sim, pô, porque a gente está caminhando agora no doutorado, né, uma pesquisa sobre a leitura mesmo, né, pensando aí a perspectiva de Foucault, a gente ainda está definindo exatamente o corpus, mas as leituras que eu fiz dos trabalhos da professora Luzmara, para mim, contribuíram bastante, né, para pensar, assim, o meu objeto agora, a minha pesquisa. Então, eu fico muito feliz de estar aqui presente, participar do LINSP e poder participar também nesse espaço agora com a professora Luzmara. E ela que vai falar para a gente agora nesse primeiro momento, né, a palestra dela tem o título Por uma outra ordem do discurso sobre a leitura. E eu quero falar um pouquinho sobre a professora. Ela é professora da Universidade Federal de São Carlos, formada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista. Já falei que ela é professora na Federal de São Carlos, atua nos cursos de licenciatura e bacharelado em Linguística, e também atua no programa de pós-graduação em Linguística dessa mesma instituição, trabalhando nas linhas de pesquisa de ensino e aprendizagem de línguas e linguagem e discurso. A professora também coordena o grupo LIR, né, Laboratório de Estudos Interdisciplinares das Representações do Leitor Brasileiro Contemporâneo. Então, a gente fica muito feliz, professora, por ter aceitado o convite de falar para a gente nessa tarde, e temos certeza que vai ser bastante produtivo, né? E a palavra já está com a professora. A senhora vai ter mais ou menos uns 30 a 40 minutos, e depois a gente tem um tempo para as perguntas. Aí, só informar o pessoal que eu vou estar acompanhando aqui o chat, né? Se alguém tiver perguntas, não quiser abrir o microfone, quiser escrever aqui, eu vou estar acompanhando, e no final a gente faz essas perguntas aí, certo? Boa palestra para a gente. Muito obrigada, Maiane. Obrigada a apresentação, que bom saber que você vai também trabalhar com a leitura. Eu quero agradecer à professora Carla exatamente a gentileza, né, do convite para participar de vocês nesse evento. É um prazer enorme para mim. Eu queria ter participado de uma outra ocasião, inclusive presencialmente, daí, a convite também da professora Carla, mas a vida nos impede, às vezes, né, não tem jeito. Então, mas eu agradeço, eu fico feliz com a oportunidade de poder fazer isso agora, né. Eu e a professora Carla dividimos o interesse comum pela leitura como objeto de pesquisa, né, e também o interesse pela leitura da obra de Michel Foucault como um norte, né? E por isso, acho é muito importante participar mesmo, estabelecer, fortalecer esse diálogo. Então, para mim, é uma honra e um prazer, tá? Eu também, aproveito para mandar um recadinho para o Nilton, depois de um abraço também, apertado, Nilton, né? Ele foi meu colega das primeiras incursões na leitura da obra do Michel Foucault, né? E a quem eu devo grande parte do entusiasmo dessas primeiras descobertas, né? A gente fez isso, ele já tinha lido alguns textos, eu não, e, enfim, embarquei no entusiasmo dele naquela circunstância. Eu vou falar um pouco para vocês, quando a professora me convidou e eu propus esse título, né, por uma outra ordem do discurso sobre a leitura, porque eu
como vocês sabem, eu tenho pesquisado sobre os discursos sobre a leitura na atualidade. E então tem uma série de dizeres que são muito repetidos, que voltam com muita frequência sobre a leitura e que constituem aquilo que a gente diria que é o discurso consensual, o discurso do consenso e, em grande medida, o discurso dominante, né, sobre essa prática, que funciona segundo uma norma, segundo uma ordem do discurso. Então, a ideia desse título um pouco provocativo, né, que faz uma injunção mesmo a uma outra ordem do discurso, né, tem a ver com alguns usos que eu considero bastante inapropriados, né, porque eles prestam um desserviço para a nossa sociedade, o modo como algumas coisas que são ditas sobre a leitura são, digamos assim, instrumentalizadas, né? Então, como é que a gente vê uma série de textos que instrumentalizam aquilo que de bom a leitura e as práticas de leitura têm para nos oferecer, mas instrumentalizam isso a favor de outros discursos, do benefício de alguns poucos sujeitos na nossa sociedade. Bom, a aula inaugural, né, de Michel Foucault no Collège de France, cuja publicação a gente homenageia hoje nesse evento, né, a ordem do discurso, tornou-se um desses textos, como a gente sabe, fundamentais, né? É um desses textos que a gente retorna, relê, e com os quais a gente tem a impressão de haver sempre o que aprender, né? Ele faz parte do rol desses textos que a gente incorpora, não apenas quanto ao que é dito nesses textos, mas também quanto ao modo como esse texto enuncia, né? Então, essa obra e a sua leitura, né, e os modos como a ela a gente se refere, em vários textos que a gente escreve, de que a gente fala, né, são um belo exemplo mesmo da generosa reflexão que o Michel Foucault nos apresenta, né, sobre a produção e sobre a institucionalização dos discursos, e dos discursos sobre diversas práticas, né? E por isso, à luz de alguns dos princípios e dos conceitos que a gente encontra lá nessa sua aula, a ordem do discurso, né, eu vou apresentar para vocês aqui uma análise bem breve, bem pontual, mas de alguns discursos sobre a leitura que circulam entre nós, mas que também circulam a nosso respeito, que nos dizem respeito porque falam de nós como leitores, né? Eu vou apresentar aqui uma análise que a professora Carla até já conhece, porque eu já tinha feito, em parte, num outro evento de que a gente participou juntas, né? E é uma análise bem pontual, mesmo de algumas representações da leitura, e de nós, né, como leitores, a partir de alguns textos, assim, bem específicos, né, que eu retirei da mídia, de jornais, revistas, mas também de portais de notícia, de anúncios mesmo, de matérias que tiveram circulação audiovisual, né, na TV. Eu me refiro aqui a algumas notícias que foram produzidas sobre alguns sujeitos da nossa sociedade. Pessoas que originalmente vivem numa situação assim, né, que na sua origem, né, saíram de uma situação de extrema vulnerabilidade social, são, assim, catadores de lixo e moradores em situação de rua, certo? E a excepcionalidade que fez dessas pessoas notícia é exatamente o fato de que, em algum momento, elas foram flagradas com livros. Então, nessas notícias que eu vou analisar aqui, eu vou tratar só de duas e sobre um sujeito em particular, mas depois vocês vão ver, vocês podem buscar e vocês vão ver o quanto é regular, né, o quanto é regular aquilo que se diz, e o quanto é regular o aparecimento de notícias desse tipo, com esse tema e com essas pessoas, e o como é regular aquilo que se diz nesses textos, né? Não importa textos de 10 anos, que foram publicados há 10 anos, textos que são publicados agora, vocês vão ver o quanto é regular, né? Bom, então, nesses textos, a gente se depara com discursos consensuais e hegemônicos sobre a leitura, e a gente também se depara com essas representações idealizadas do que é ser leitor, né? Do que dizer quando alguém se diz leitor, né? E são discursos que a gente constata, né, que a gente observa, que eles resultam, assim, em parte,
o uso que é feito desses discursos, né, eles resultam de uma extrema cegueira social que a gente presencia hoje, né, uma cegueira social que é aliada a uma certa dose também de cinismo elitista, né? Então, é por isso que eu acho que é interessante a gente olhar com mais cuidado para esses discursos. Então, na análise dos discursos sobre a leitura, a primeira precaução que a gente deve tentar incorporar da leitura da ordem do discurso é a de tentar reconhecer e contornar a evidência que resulta, né, resultante de certas continuidades e da existência também de certas unidades. Vou citar o Foucault, a gente precisa acolher cada momento do discurso na sua irrupção de acontecimento, né, na atualidade da sua emergência e na dispersão histórica, né, que esses discursos derivam, né. Então, Michel Foucault, ele nos convida a tratar o discurso, né, na peculiaridade mesmo da sua emergência, né, atualizada ali em enunciados bem pontuais e cujas regras de construção devem ser conhecidas, né. Então, para ele, o nosso objetivo deve ser o de arrancar esses enunciados da sua condição de acontecimentos que circulam entre nós numa quase evidência, né? É preciso que a gente libere os problemas que essa quase evidência dos discursos nos colocam, né? É preciso analisá-los nessa sua emergência muito específica, né? E a descrição dessa emergência desses enunciados, né, que falam da leitura, por exemplo, é preciso a gente sempre partir daquela pergunta-chave, né, da teoria Foucaultiana sobre os discursos, que é como apareceu este enunciado determinado, né, este enunciado preciso, e não um outro em seu lugar. É sempre para responder essa pergunta, né, que a gente se coloca mesmo à espreita, né, na busca de compreender a singularidade da emergência dos enunciados. E aí é papel nosso, como o próprio Michel Foucault afirma, determinar as condições dessa existência, né? Levantar os limites, né, que circunscrevem a existência desse enunciado, mas também as relações que um enunciado estabelece com outros, às vezes no mesmo texto, e às vezes em textos muito distintos, né? Então, a gente aprende, portanto, na ordem do discurso, e para citar novamente o Foucault, que diante do fascínio, né, e do medo que a sociedade tem da proliferação sem controle do discurso, né, da sua apropriação desregrada, né, para isso foi se estabelecendo, né, ordens do discurso, né, formas para controlar, né, formas para controlar o que poderia haver aí no que é dito, né, isso que poderia haver de combativo, de desordenado, né, de perigoso, né. Bom, essas formas de controle e de coerção do dizer, e por extensão do ser, né, já que os discursos nos subjetivam, né, e fazem com que a gente seja e com que a gente haja de determinadas formas, portanto, toda coerção e todo controle que atua sobre o dizer, sobre o que a gente enuncia, sobre o que circula como verdade na nossa sociedade, é também um controle sobre quem nós somos, é também um controle sobre o que nós fazemos e o modo como nós fazemos. Então, em relação aos discursos sobre a leitura, essas formas de coerção, elas consistem em estabelecer as maneiras mais legítimas e também legitimadoras de se falar da leitura, né? E, por extensão, da gente se identificar como leitor e como não leitor. A gente aprende, portanto, desde cedo, o que dizer, o que não dizer e como dizer sobre a leitura. A gente aprende também que nem todos nós somos autorizados a falar da leitura, né? Por isso, nem todos nós nos sentimos no direito para fazer isso, né? E alguns de nós, mesmo nos pronunciando a respeito da leitura, e mesmo fazendo isso segundo essas formas estabilizadas e autorizadas de falar da leitura, ainda assim
a gente pode não ser reconhecido como um sujeito legítimo para fazer isso. E por isso, aquilo que a gente diz pode ser ignorado, pode ser menosprezado, pode ser ridicularizado. Certo? Então, para exemplificar esse funcionamento dos discursos sobre a leitura, como eu disse, eu trouxe um exemplo bem específico, que é esse dos leitores que saíram da sua infâmia total e que foram parar na primeira página de alguns textos da mídia, né? Que são esses catadores de lixo ou essas pessoas que estão em situação, né, de rua, estão morando na rua. O Michel Foucault, num outro texto muito bonito dele, que se chama A Vida dos Homens Infames, né, ele afirma lá que há vidas e sujeitos que são lembrados, são vistos, né, que ganham alguma visibilidade, né, somente a partir do seu encontro com o poder. Né. O encontro, o encontro com o poder, né, de sujeitos com o poder que eu vou tratar hoje, é exatamente esse, né, que por um lado é o encontro entre a mídia, que é essa instituição que nos fornece diariamente o que a gente pode saber do mundo, pode saber dos sujeitos, né? Então, de um lado a mídia, e do outro lado, esses sujeitos invisíveis socialmente, né? Esses sujeitos cujas vidas são tratadas mesmo como coisas ínfimas, como coisas infames, sem fama, né? Que vivem ou viveram na miséria, e em geral, da miséria, né? Do lixo. Então, de um lado a gente tem, então, a mídia, que é essa instituição que amplifica o olhar, que permite a escuta e a visão de certas coisas, né? Porque a mídia é esse dispositivo que faz ver e faz crer. E também que silencia, e também que apaga, né? E, por outro lado, então, por um lado a gente tem esse dispositivo que faz ver e faz crer, por outro, a gente tem esses sujeitos que valem, todos nós, né, como sujeitos, nós valemos aquilo que em uma sociedade capitalista e hierarquizada como a nossa, define como digno de valor, né? Então, algumas pessoas têm mais ou menos valor em função do valor que essa sociedade capitalista atribui aos seus sujeitos, né? E essas vidas a que eu me refiro aqui são justamente aquelas ignoradas, porque miseráveis, porque marginalizadas desde sempre, que se tornam notícia simplesmente porque foram vistas com livros, porque guardaram esses livros que encontraram no lixo, porque eventualmente leem esses livros, e porque algumas delas eventualmente também puderam mudar de condição de vida e atribuir essa mudança de condição de vida ao fato de um dia terem se encontrado com o livro e com a leitura. Então, como eu disse, essas vidas narradas nesses textos da mídia, elas têm, assim, histórias muito parecidas, né? E o pouco que se explora dessas vidas, o pouco que se diz sobre essas vidas, né, na mídia, só é feito para exatamente em função disso que a gente imagina ser uma condição esdrúxula, que é como é que pessoas na miséria têm contato com livros e são leitoras, né? Então, a mídia explora, nessa sua tendência ao espetáculo, né, ela explora tudo que nos espanta, tudo que nos comove, e de modo, inclusive, a explorar isso que nos espanta e nos comove como uma forma também de nos doutrinar em relação a certos discursos, né? Então, essas pessoas são catadores de lixo, moradores em situação de rua, e que vão se tornar notícia porque foram flagrados com livros, né? Porque nessa sua miséria quase total, né, eles selecionaram de tudo que eles encontravam no lixo, isso que a gente poderia chamar de troféu, né, decisivo nessa vida, né? A presença deste objeto nesses espaços insalubres e precários onde vivem esses sujeitos, né, frustra toda e qualquer estatística, toda e qualquer expectativa, quebra a regra da normalidade, né, dessa normalidade, dessa naturalidade com que a gente, na nossa sociedade, se acostumou a ver, porque a gente sempre ligou
leitores a outros espaços, a outras condições sociais de vida. E é muito natural que a gente tenha feito isso, certo? É muito natural porque a leitura no Brasil, em muitas sociedades, em particularmente no Brasil, a leitura é um luxo, né? A leitura é um luxo. O acesso aos livros, o acesso a esse objeto, digamos assim, o preço do livro não cabe digamos assim, na receita, né, do salário mínimo mensal, né? É preciso a gente ter muito claro que só pode ser leitor aquele que dispõe de uma série de condições materiais para poder exercer essa prática, certo? É preciso comprar livros, é preciso ter tempo para ler, né? É preciso de outras condições, assim, materiais para você poder, é preciso que você esteja bem alimentado e que a questão da alimentação, da moradia, da saúde, não sejam empecilhos para que você possa se dar ao luxo do prazer da leitura, certo? Então, é preciso pensar que um dos graves problemas, um dos grandes problemas, quando se diz que no Brasil a gente tem sérios problemas em relação à leitura, tem a ver, obviamente, com a desigualdade social, certo? A leitura está diretamente ligada também à dimensão da desigualdade social. Bom, mas, em geral, o que se diz e o que se fica sabendo sobre esses sujeitos e sobre as suas histórias de vida não tem tanto relevo, não ocupa as páginas principais, nem os espaços da mídia tradicional, a não ser quando alguma coisa espetacular ocorre em relação a essas vidas. E aí encontrar leitores entre esses sujeitos é um desses eventos espetaculares, né? O que, de certo modo, acende a nossa curiosidade, rapta a nossa atenção, é exatamente, nessas notícias, né? É exatamente o fato de gente destinada a não ler fazer isso, né? Ter alguns livros com elas, né? Ter esse objeto sacralizado e rarefeito na nossa sociedade, né? Então, o meu interesse por esses textos da mídia, né, que tiram provisoriamente do anonimato esses sobreviventes, né, do lixo e da miséria, né, e que se tornam visíveis exatamente porque em algum momento foram vistos como leitores, né? Então, é o mesmo interesse que orienta todas as minhas pesquisas, que é analisar os discursos sobre a leitura que aparecem nesses textos, tudo bem? Então, esses discursos sobre a leitura, a gente tem que imaginar que eles não são em nada inócuos, né? Como qualquer outro discurso sobre outras práticas, né? Eles mobilizam relações de poder, hierarquias, né? E aqui eu queria citar de novo o Michel Foucault, quando ele define o discurso, né? Porque ele diz assim, olha, por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo e rapidamente a sua ligação com o desejo e com o poder. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é também aquilo pelo que se luta. O discurso é o poder do qual nós queremos nos apoderar, né? Então, vejam que, por isso é tão importante a gente fazer a análise do que se diz sobre as práticas, e particularmente do que se diz sobre a leitura, né? Porque o que se diz sobre a leitura é aquilo que vai perpetuar as relações desiguais de acesso à leitura, ou aquilo que vai permitir a emancipação efetiva dos sujeitos em relação a essa prática, certo? Se vocês fizerem uma busca rápida, né, por qualquer buscador na internet, vocês vão chegar a uma série desses textos que eu falei para vocês. Se vocês procurarem lá, assim, livros, leitura, lixo, catadores de lixo, moradores de rua, vocês vão chegar a essas notícias sobre a vida desses leitores improváveis, né? Sobre esses penetras, né? Que entram no mundo da cultura letrada, né? Sem que tenham sido destinados para isso, né? Cada um desses textos que vocês virem, vocês vão perceber que nesses textos se testemunha exatamente
esse encontro improvável, né, entre sujeitos e a leitura. São textos, mesmo assim, vocês vão ver textos de jornais, de revistas, né, que foram publicados nos seus sites oficiais, mas também são textos que foram replicados, às vezes, né, em redes sociais, que a gente, de vez em quando, encontra no Facebook, por exemplo, né. Então, são textos cujo mote principal é, primeiro, tratar de livros encontrados no lixo, né, por sujeitos, e falar desses sujeitos que encontraram esses livros e que salvaram esse objeto do seu destino trágico. E um outro tipo de texto são aqueles que contam a vida desses sujeitos, que vivendo do lixo, se encontram com livros, se encontram com a leitura, e, tendo encontrado esse objeto, puderam, então, contrariar o seu destino de classe, o seu destino trágico, né? Puderam se tornar leitores e se emancipar. No primeiro caso, né, as narrativas vão destacar esse gesto nobre desses sujeitos que, mesmo na sua miséria material mais profunda, né, mesmo não sendo leitores, porque é o caso, em alguns deles eles sequer são leitores, né, eles sequer sabem ler. Veja, a eles foi negado, inclusive, o direito de aprender a decodificar os textos escritos, mas ainda assim, eles reconhecem o valor e o destino trágico desses objetos, né, desse objeto raro que é o livro, e guardam esses livros, né, e acumulam esses livros e montam bibliotecas, e com isso criam eventualmente projetos mesmo de emprestar os livros, de promover essa prática junto a outros. Então, há um conjunto muito grande dessas histórias na mídia, mas há um outro conjunto também de outras histórias, né, que são aquelas narrativas que vão destacar o poder emancipatório dos livros e da leitura, né? É como se, uma vez que alguém que estava destinado a ser, digamos, um pária social, encontra um livro, lê, e esse encontro, quase por mágica, né, se torna mesmo ali um meio potente de formação e de conhecimento, se torna um elemento decisivo. Nessas narrativas também ele é descrito quase sempre como o elemento exclusivo, foi aquilo que foi responsável mesmo pela mudança de condição de vida desse sujeito, né. E aí, então, foi da sorte mesmo desse encontro, né, que é como se a vida dessas pessoas sofresse uma inflexão, uma mudança total, né. Então, é isso que essas narrativas, em geral, focalizam. E para isso, elas vão, nessas narrativas, nesses textos, nessas notícias da mídia, o que a gente vai ver, assim, são aquelas metáforas conhecidas, são aqueles enunciados muito comuns, são os adjetivos também frequentemente usados para poder descrever a leitura, descrever os leitores, né? Então, vejam, essas vidas ignoráveis, invisíveis, de repente interessam, né? E o que faz com que elas interessem é exatamente a estranheza e a surpresa da presença do livro e da leitura na vida dessas pessoas, né? Então, veja, essas vidas até então desconhecidas, colocadas à margem, né, elas interessam, mas talvez elas interessem principalmente, narrar essas vidas, né, porque essas vidas vão servir de álibi, porque elas vão fornecer exemplos condizentes, né, com aquelas ideias e posicionamentos e valores que são dominantes na nossa sociedade, né? E são valores dominantes que a mídia propaga, adere, compartilha. Então, por isso é que é importante analisar, porque analisar os discursos sobre a leitura em si nos ajuda a descrever essa prática importante numa sociedade letrada como a nossa, a compreender que coisas fazem de alguns sujeitos leitores, que coisas negam esse direito de ser leitor a outros, mas também nos ajudam a entender outros discursos dominantes que circulam entre nós, certo? Então, eu vou mostrar para vocês alguns desses, na verdade, assim, se puder colocar o primeiro slide, eu não sei se é a Maiane ou a Carla que vai colocar, por favor. Na verdade, vou colocar. Obrigada. Eu coloquei 4 imagens de 4 notícias
dentro de um conjunto, assim, grande dessas notícias que, como eu disse para vocês, se vocês fizerem uma busca, vocês vão encontrar vários. Duas dessas notícias aí, elas se referem a um mesmo indivíduo, a um mesmo sujeito, né? E aí eu vou analisar tanto os discursos sobre a leitura, como também os discursos adjacentes, né? Que são ali retomados, que são reforçados, né? Ao falar desses sujeitos e dessa prática, né? Então... Gente, não apareceu, não. Ainda não? Apareceu aí? Não. Para mim, ainda não. É o primeiro slide. Pronto. Isso. São 4 imagens que tem nele. E assim, eu vou me deter às 2 imagens, né, aos textos que se referem às 2 imagens, mas sobretudo ao caso, porque em relação a esse caso, das 2 imagens que acho que vocês vão ver à direita, ou à direita aí de vocês, da tela. Apareceu? Apareceu. Isso. Essas 2 imagens que vocês estão vendo aí à direita, elas são sobre um mesmo indivíduo, né, sobre um mesmo sujeito. E trata-se, veja, de uma história de vida que encontrou ampla repercussão. Então, sobre ele vai aparecer, assim, uma série de notícias, né? Entre outras coisas, porque, como nos outros 2 textos que eu coloquei ao lado, os 2 se tornaram professores, né? Um deles, inclusive, doutor em linguística, então um colega nosso, né? Nos 2 primeiros casos, nos 2 casos à esquerda, teve bastante repercussão, mas não como a do médico. É compreensível a gente entender que teve bastante repercussão a do médico, porque, de fato, a distância entre nascer na miséria e ser catador de lixo e se tornar médico é muito maior numa sociedade hierarquizada como a nossa, em que se tornar professor não é tão, digamos assim, distante, né? Não é algo que merece, como mereceu essa história sobre o médico, tanto espaço na mídia, tudo bem? Bom, então, a história dele e de todos esses outros, né, e de tantos outros, é narrada, né, nessas notícias do mesmo modo. É a história de um pobre que viveu de catar lixo, que cursou, então, curso superior, né, e no caso dele, que cursou medicina e chegou a se tornar médico no Brasil. Então, os títulos dos textos que falam do caso desse médico são bem interessantes, porque vejam o papel que a leitura e o livro encontram aí. Os títulos são assim: com livros achados no lixo, morador do Distrito Federal aprende a ler e se torna médico. Um outro título: pegava livros no lixo, ex-catador de Brasília conta como virou médico. Um outro título: menino pobre descobre vocação nos livros que catava no lixo e vira médico. Um outro título: inspirado nos livros do lixo, ex-catador virou médico. Vejam, e esses são 4 exemplos de títulos, mas tem muitos outros, e no corpo desses textos não muda muito o enfoque, né? No corpo desses textos, o enfoque é o mesmo. Vocês vão ver lá assim, ó, se você puder passar para o próximo slide, Carla, eu trouxe lá 2 excertos desses textos. Isso, perfeito. Então lá, órfão de pai aos 2 anos e tendo a mãe alcoólatra e um dos 7 irmãos traficantes, o médico de Brasília, Cícero Pereira Batista, de 33 anos, conseguiu vencer as adversidades estudando a partir de livros que retirava do lixo. Junto com as sobras de alimentos descartados no lixo, Batista recolhia todos os livros que encontrava, e Vinícius de Beethoven e Bach, atualmente suas inspirações. E ele cita, né, amo Bach e Mozart. Junto com os livros, eles me salvaram. Eles falavam mais alto que a fome e me transportavam para outros mundos. Fui juntando as sílabas e compreendendo as sentenças e palavras. Quando entrei na escola para fazer o primário, já sabia ler, escrever e fazer as operações fundamentais. Eu li um pedacinho a mais que não está aí, né? O segundo enunciado. Quando tinha 5 anos, o menino pegava o que podia ser útil no lixo, inclusive livros, apesar de não saber ler. Com o tempo, quanto o ex-catador, eles foram servindo de inspiração. Ficava mais feliz quando encontrava títulos de biologia e ciências. Certa vez, encontrou alguns volumes da Enciclopédia Barça e descobriu Pedro Álvares Cabral, a literatura, a geografia. Bom,
As narrativas nesses textos sobre o médico, mas também em todos os outros, sobre outras histórias de vida, são praticamente, como eu disse a vocês, idênticas, né? Vocês buscarem, vocês vão ver a quantidade de textos que falam exatamente disso, né? Dessa mesma narrativa, né? Todos esses textos adotam um tom proselitista em relação à leitura, né? Vão dizer que a leitura cura, a leitura salva, a leitura alimenta, a leitura transporta para outros mundos, a leitura faz sonhar, a leitura inspira, e por isso ela emancipa socialmente, né? Todos esses textos também reforçam a ideia de superação das adversidades, dessas vidas miseráveis, né? E isso resultou exatamente da iniciativa individual, do esforço heróico desses destinados. Eu queria aqui dizer o seguinte: é verdade que a leitura pode curar, pode salvar, pode alimentar, pode transportar para outros mundos, né? Mas me parece que, assim, o enfoque que se dá para esse tipo de, digamos assim, de discurso proselitista sobre a leitura, apaga em muito a dimensão social que permite que alguns sejam leitores e que impede que outros sejam, né? Então, essa ideia de superação de diversidade, uma ação individual, em particular, um heróico, que traz e que consegue, então, com esforço próprio, né, trair o seu destino social. Se você quiser passar o próximo slide, deixa eu dar uma olhada. Isso. Ah, tá, é porque eu não tinha. Foi o. São esses três que eu queria mostrar mesmo. E agora eu vou comentar isso que a gente mostrou aí, nesses enunciados, né? Em todos esses textos da mídia, o livro aparece como objeto de leitura priorizado naquilo que entre os objetos que eles liam. O livro é esse objeto da cultura de prestígio, né? Ele vai dividir nessas narrativas de vida, como vocês viram, como é o caso nessa narrativa do médico, ele vai dividir espaço com os discos de música, mas não de qualquer música, com a música erudita, clássica. Então, vejam o peso mesmo o peso e a importância que se dá a essa cultura elitizada, né? Não há, a gente vai ver espaço nos textos, né, nos demais enunciados, e nesses em particular que eu selecionei para mostrar para vocês, não tem, assim, espaço para o papel da escola pública, para o papel dos professores, para o papel de outros mediadores e formadores mesmo da leitura, né? Parece, né, assim, né, vocês vejam, a gente tem um exemplo claro aí, nessa história, nos dois ou três textos do Corpus, é até engraçado, porque se enfatiza que esses meninos, né, na sua infância, que eles aprenderam a ler, aprenderam a decodificar a palavra escrita de modo espontâneo, solitário, privado, sozinhos em casa, sem mediação ou apoio da escola, né? Então, vejam o grau de, digamos, de idealização que se apresenta dessa ação mesmo do indivíduo, dessa ação heróica do indivíduo, né? Então, a gente não tem nesses textos da mídia nenhum espaço para as políticas sociais e culturais e para o papel que essas políticas sociais e culturais podem ter desempenhado na vida desses sujeitos, né? A grande vedete nas narrativas é o livro e a leitura. E os heróis, né? Esses novos leitores que, como eu disse, entraram como penetras, né, no universo da leitura e da cultura letrada. É como se eles entrassem nessa festa para a qual eles nunca foram convidados, né? E o interessante é que o modo como é descrito nesses textos, né, é que eles fizeram isso de forma autônoma, somente graças à sua força de vontade, à sua capacidade de superação, à sua excepcionalidade. E não é difícil a gente deflagrar nesses textos, assim, uma série dos discursos dominantes e consensuais sobre a leitura, né?
essa afirmação da importância da leitura como inspiração para a vida, a valorização da leitura como hábito, a reiteração da prática de leitura, que é aquela que goza de prestígio entre a gente, que é aquela assim, ó, ler livro, em especial de literatura, ler de maneira, ler por prazer, ler para entretenimento, né, tudo isso faz parte daquilo que a professora Márcia Abreu, num texto muito bonito dela, que ela trata dos preconceitos sobre a leitura, né, ela vai falar exatamente dessa representação clássica da prática burguesa da leitura do século XIX, né, e vai mostrar para a gente como é que desde o século XIX essa mesma representação, né, idealizada da leitura e dos leitores que continua valendo, né? Então, sabe essa representação de uma elite ociosa, que lia sempre, que lia muito, que lia livros clássicos, que dispunha desse tempo do ócio ilustrado, né? Que contava com grande prestígio. É óbvio que esse ócio ilustrado contava com grande prestígio numa sociedade em que o trabalho braçal, o trabalho servil, o trabalho realizado pela maioria da população brasileira, era um trabalho indigno, porque era um trabalho que vinha da mácula da escravidão, né? As pessoas eram rebaixadas, então o trabalho manual no Brasil sempre foi rebaixado, exatamente porque foi sempre um trabalho que se otorgou a quem se escravizou, né? E como a gente diminuía a humanidade das pessoas que eram escravizadas, a gente também diminuía o valor daquilo que essas pessoas produziam, do seu trabalho, né? Por isso o trabalho manual no Brasil é tão discrepantemente, né, desvalorizado em relação ao trabalho intelectual, né, que era típico né, desse ócio ilustrado da elite. Então, veja, essa imagem idealizada da leitura, ela outorga prestígio para aqueles que, ainda hoje, puderam ler e se tornar leitores, e que são minoria, né? Nós que lemos, nós que podemos ler, nós que trabalhamos com a leitura, somos uma minoria na sociedade, né? Somos uma minoria. Então, junto, o grande problema, então, assim, por isso que a importância da gente estudar o discurso sobre a leitura, é porque, aliados a essa representação elitista das práticas culturais de leitura, né? Carla, eu não sei se a gente não vai ter mais slide, você pode voltar a imagem, eu não sei como é que está a imagem aí para todo mundo, se está só do slide. Olha, já passou, o último foi esse aí. Isso, perfeito. Então pode tirar. Ótimo, obrigadão. Então tá bom. Obrigadão. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem de ter é da gente livrar os discursos sobre a leitura fazer a análise de como eles circulam e livrá-los desses usos, como eu disse, assim, instrumentalizados, né, dos discursos sobre a leitura, que vão, na verdade, parece que a leitura é usada só como um mote para poder fazer emergir outros discursos, né, que vão muito bem, que contribuem muito bem com a ideologia dominante do mundo capitalista, né, que é, por exemplo, os discursos que vão fazer a aposta no indivíduo, no seu desejo, na sua liberdade, na sua escolha, no seu poder de decisão, nos seus gestos individuais e de âmbito privado, né? E seria isso que seria o responsável pelas suas conquistas, né? Então, vejam como é que quando a gente enfoca nesse lugar, né, tem um apagamento sistemático dos outros agentes, dos outros fatores, das contingências, das conjunturas, né? Sobretudo as conjunturas políticas, né? Por exemplo, há um apagamento das políticas de promoção da diminuição de desigualdade social, né? É como se nessas narrativas não houvesse nem política nem sociedade, há somente indivíduos que são empreendedores de si mesmos, empreendedores de seu sucesso, né? Então, nesses exemplos, é flagrante a similitude quanto ao que se enuncia nesses textos, né? E também quanto ao modo como se enuncia nesses textos. É impressionante a semelhança mesmo de todos esses textos, né? A gente vê em cada um desses textos a suspensão, assim, temporária do anonimato desses sujeitos, né?
essas vidas são lembradas, mas elas são lembradas sob o registro da cultura do espetáculo, e a serviço também da ideologia meritocrática, né? Então, nessas notícias, nessas reportagens, nessas postagens, né? Também nos comentários que a gente vê que vários leitores fazem a essas notícias, a gente está, assim, diante da lógica midiática mais típica e mais bem acabada da espetacularização, né? Tal como o Guy Debord descreve essa espetacularização, né? É como se essas vidas e esses sujeitos fossem feitos de cúmplices desse espetáculo midiático, né? E nós, espectadores, né, também nos tornamos cúmplices, né? Nessas notícias são mobilizados exatamente os nossos afetos, né? A gente precisa se espantar, a gente precisa se emocionar, né? A gente precisa se comover, ser movida assim mesmo de comiseração por essas vidas, né? De encantamento por essas vidas exemplares, né? Então, vejam que na exploração desse espetáculo e dessas emoções, né, vai se pavimentando a adesão ao discurso meritocrático, né? A essa crença na capacidade nossa de, né, na possibilidade, na verdade, né, de decisão, de escolha, de força de vontade do indivíduo. Olha, o indivíduo, quando quer, ele faz, ele acontece, ele vence, ele pode, né? Então, nem na formulação dos textos da mídia, nem na formulação dos comentários que aparecem em relação a esses textos, né, encontra-se, por exemplo, entre as emoções que são suscitadas, né, a gente não vê aparecer, ou muito raramente, emoções como a indignação, a revolta, a denúncia das condições desiguais, né, que são essas coisas que produzem a precariedade dessas vidas, né, e que tornam essas vidas que foram narradas só uma mera exceção ao conjunto de todas as outras, que continuam no silêncio, que continuam na margem, né, que continuam submetidas à humilhação cotidiana, né. Então, assim, o tipo de emoção que, em geral, aparece nos comentários daqueles que veem essas notícias é, de fato, o tipo de emoção que a mídia esperava, né. Em muito pouco caso aparece mesmo a denúncia, a revolta, aquilo que faz com que tão pouca gente possa figurar nesse lugar. É interessante porque, veja, todos nós devíamos ficar, assim, muito revoltados mesmo com o fato de que, numa sociedade como a nossa, as pessoas precisem passar por tantas dificuldades para poder se tornar professor ou médico. As pessoas precisem passar por tanta humilhação, por tanta... elas precisem tirar do lixo aquilo que vai permitir a sua emancipação. Então, o tipo de sentimento que a gente deveria ter muito forte é o de vergonha, e de uma vergonha compartilhada nacionalmente, né, por um crime que é condenar criança e jovem a esse tipo de vida subhumana, que é o depender de resto dos outros, né? E por isso espanta não haver nesses comentários, né, uma indignação da nossa parte com o fato de existirem tantas vidas, tantas histórias de vida pauperizadas, né, vidas pauperizadas, né. Então, veja, nesses textos da mídia, a referência à miséria dessas pessoas é trazida só para ilustrar o tamanho da conquista individual dessas pessoas, né? E aí, a gente está diante da mais perversa propaganda da meritocracia, tão ao gosto da nossa elite, né? Então, essa imagem assistencialista com que nesses textos se fala da leitura, o tom também, assim, apologético, né, que valoriza a superação individual, com a dose ali de espetáculo típica da mídia, né, na verdade, assim, bem cega e também bem produtora de cegueira para as dimensões sociais e culturais, e, sobretudo, para as dimensões políticas, né, implicadas nessa distribuição desigual no Brasil do direito a essa prática, do direito à leitura. Né? Então, veja, esses indivíduos infames que ocupam esses 5 minutos de fama e de atenção na mídia, eles venceram, sem dúvida alguma.
eles superaram uma série de adversidades. A história de vida deles é, de fato, extremamente tocante, extremamente inspiradora. Eles são, para a gente usar um termo que o Gessé Souza emprega, eles fazem parte daquele conjunto de pessoas que no Brasil é possível designar como batalhadores, né? E por causa disso, eles merecem, assim, todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, né? E isso precisa ficar claro para todos nós. Agora, a questão que deve, no entanto, deter a nossa atenção é a de compreender como é que as suas histórias de vida são, em alguma medida, assim, apropriadas, são raptadas, né, para cumprir certos interesses dos grupos que grande parte da nossa mídia representa. Né? Então, é preciso sempre buscar entender assim, olha, a quem beneficia dizer isso que se diz, do modo como é dito, sobre esses leitores nesses textos da mídia. Quem é que se beneficia com isso? Né? Então, para fechar, eu diria que é como se a mídia, de modo cínico, desse uma autorização ao abrir espaço à voz desses leitores, à voz desses sujeitos nesse lugar. E o cinismo da mídia reside, da mídia, quando a gente fala mídia, a mídia não é uma instituição que não existe sem sujeitos, né? É dos sujeitos que controlam essa mídia, é dos sujeitos que falam por essas mídias, né? É dos sujeitos que detêm o poder de fazer ver, fazer mostrar, né? O que deve ser visto, o que deve ser mostrado na nossa sociedade. Mas o cinismo da mídia reside em fazer das histórias de vida dessas pessoas e fazer de nós, leitores desses textos, de nós que nos identificamos com essas histórias, né? De fazer de nós e deles meros cúmplices da exclusão sistemática que a maioria dos brasileiros é vítima, certo? Então, essas vidas que são desprezadas, elas precisam, elas participam, né? Elas são desprezadas, mas elas são trazidas pela mídia para participar desse teatro dos dominantes. Porque quando elas são trazidas para validar o discurso que as oprime. O discurso que as coloca nesse lugar de subalternizado. Né? Essas vidas são trazidas para ratificar, para serem provas vivas de que todos nós poderíamos ser leitores, só não é quem não quer. Né? De que quando a gente quer, mesmo com toda a diversidade, a gente pode ser. Né? Então, veja como essas narrativas de vida fazem uso da voz e do corpo dessas pessoas, trazem essas pessoas para atuar nesse palco, que é um palco, na verdade, de ventriloquia, né? Porque fazem com que elas falem aquilo que a ordem do discurso dominante impõe como verdade sobre a leitura, sobre as formas de emancipação que a leitura promove, né? Então, por isso é que eu acho que é muito importante o que a gente faz. Veja, nós, professores, nós que nos interessamos pela problemática dos discursos, né? Nós que divulgamos, que buscamos, assim, todo dia pensar aquilo que circula, né, como informação, como notícia entre nós, e que a gente polemiza com isso, né? Isso é tão importante, porque essa nossa prática pode permitir a conversão dos discursos, pode permitir uma nova ordem dos discursos, pode permitir que se produza alguma alteração nesse cenário. Né? O Michel Foucault, na sua proposta, para a gente poder finalizar, ele diz, olha, é papel da gente conhecer as regras de emergência dos discursos, né? As regras de funcionamento dos discursos, né? Porque isso é a tarefa primeira para que a gente possa, então, garantir as mudanças que importam, né? Então, a gente tem que sempre ter claro que a ordem do discurso, ou seja, que esse sistema de coerções e de poderes que atuam sobre os discursos, né?
que isso não é um dispositivo autômato, né? Que age sozinho. Não é uma máquina que roda sozinha, né? O funcionamento dessa ordem é definida pelos sujeitos, é constituída exatamente pelos embates, pelo corpo a corpo que a gente estabelece no dia a dia, pela disputa que a gente faz pelo dizer e pelo valor de verdade desses dizeres, né? Por isso é importante a gente compreender o funcionamento dos discursos, por isso é importante a gente se apropriar dos meios para a gente poder lutar contra os discursos e com os discursos, né? Então, a escola, os professores, são essenciais nesse processo. Analisar discursos e ensinar a analisar discursos, como eu disse, é uma forma da gente poder, exatamente, subverter certas ordens do discurso, né? E ao subverter certas ordens do discurso, desses discursos dominantes, né, o que a gente faz, o que a nossa prática significa, é exatamente assim, uma ação ao mesmo tempo ética e ao mesmo tempo política e fundamental na nossa sociedade, né? É isso, pessoal. Obrigada, viu, Carla? Obrigada, professora Luzmara. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu já disse. Ficaríamos aqui a tarde inteira. Uma facada no peito, né? Isso foi maravilhoso, assim, você trouxe questões, assim, que faz a gente pensar e ver o quanto é até cruel tudo isso, viu? Quando a gente pensa que, às vezes, até em nome do que é bom, de uma ação que, de repente, para a gente é algo que pode até resolver esses problemas, por trás está legitimando tudo isso, né? Isso é muito forte. Mas, muito obrigada, viu? Eu que tenho que agradecer muito em nome aí do LINSP todo, e Maiane vai conduzir aí, né, esse momento. O núcleo de leitura está aí presente, viu? O pessoal do núcleo, que a gente sempre discute essas questões. Vamos lá, Maiane. Então, vamos lá. Temos alguns comentários aqui e algumas questões. Eu vou ler aqui alguns que eu consegui captar aí. Se a pessoa estiver e quiser falar, é só abrir o microfone. Mas temos um comentário. O primeiro comentário aqui, professora, é sobre a obra de arte aí, na sua parede. Aí estão perguntando aqui. Uma réplica. Exato. Das meninas. Bom, tá vendo como a gente não sai indiferente ao que a gente lê e particularmente a essa isso aqui é da época da leitura das palavras e as coisas, né? Então, tem um comentário da professora Renailda. A professora Renailda faz parte com a professora Carla aí na liderança do grupo do LINSP. E ela coloca aqui que, ouvindo a sua palestra aí, fez pensar muito na Carolina Maria de Jesus, né? Na escrita de Carolina Maria de Jesus. Se a professora Renailda quiser falar alguma coisa. Camila coloca assim... sobre isso, só, é muito interessante, porque a Carolina de Jesus, imagine que ela superou 2 desafios, né? Um deles era se tornar leitor, né, nessas condições que todos nós sabemos, assim, nessas condições, assim, desumanas, né, de vida e na impossibilidade disso, mas mais que isso, de se tornar escritora, né? Então, o tipo de desafio, de barreira, de luta, né, que ela estabeleceu, assim, não sem razão, ela é profundamente admirada hoje, né, mas assim, teve um reconhecimento tardio, muito localizado, e ainda muito específico, muito pouco difundido, né, diante de tudo isso, diante dessa história de vida, diante de como ela soube driblar o seu destino, né? Então, é um exemplo. E eu nem trouxe o caso dela, porque, de fato, as notícias em relação a ela são mais antigas, né? Mas parte dos textos, sem dúvida alguma. Eu olhei, assim, acho que 1 ou 2 desses textos, mas se a gente for olhar com detalhe, é muito semelhante, né? O modo como, mais uma vez, é uma história de vida
que é apropriada, por vezes, para poder promover outros discursos que não aqueles discursos de emancipação que a história de vida dela poderia nos produzir, né? Mas, pelo contrário, para dar a impressão para nós que, bom, tá vendo? Se quiser, todo mundo pode, né? É isso, eu chamei a atenção em relação à escrita. Professora Luzmara, é um prazer tê-la aqui. Realmente, né? Mas o meu comentário tinha justamente essa direção, em relação à escrita, né? Ser infame quando você consegue chegar ao mundo da escrita, se apropriar dele, e depois ser infame como Carolina. Eu vejo ainda um pouco disso, porque tudo que vai ao encontro do que Carolina fez ainda é para levar esse regime de luz, mas beneficia sempre alguns grupos. Ultimamente, Carolina está, assim como a Conceição Evaristo, né, muito visibilizada e tudo. E aí, ontem nós tivemos aqui uma escritora também, que é Miriam Alves, e ela dizendo isso, que a grande questão é o apagamento, né, que para elas, para todas nós, mulheres negras, é muito forte, mas ela diz que o principal é essa visibilidade. Então, no caso de Carolina, tem esse problema, porque dar visibilidade a Carolina, às vezes, não fica bem, não é bom. Seria bom dar visibilidade, mas quando se dá, é para justificar discursos mesmo, apropriação, editora, fora toda a luta dos movimentos negros, né? De uma literatura negra, de reconhecimento de uma escritora negra na década em que não havia essa expressão que Carolina tinha. Né? Mas eu me lembrei muito do caso de Carolina, porque era uma vida infame, sim, mesmo depois que ela foi descoberta, né? Que publicou, aí ela ganhou aquela visibilidade, aí surgiram muitos discursos para dizer que não era Carolina que escrevia, Carolina estava sendo usada, aí passou aquele período todo, ela viajou muito, publicou, depois ela cai de novo no ostracismo, então eu acho que é um ícone dessa luta toda, né? Professora Rinalda, eu ia dizer exatamente isso, sobre, no caso da Carolina de Jesus, porque assim, além de se deu um certo espaço, mas era como se fosse, assim, uma concessão a uma exceção. E a outra coisa, mas era sempre assim, sob o signo de uma certa desconfiança. Sabe por quê? Porque eu me lembro de algumas polêmicas que circularam em relação a isso, dizendo que ela fez fama internacional, assim, que a fama que ela adquiriu internacionalmente, particularmente na tradução dela para o francês, tinha a ver com a qualidade da tradução e não com a qualidade do texto de origem. Então, imagine o grau de alienação que a gente submete a escrita de um indivíduo, né, uma pessoa, exatamente porque paira sempre a desconfiança, né, essa desconfiança elitista sobre as competências, sobre o gosto, sabe? O trabalho anterior de pesquisa que eu fiz foi sobre, eu busquei os discursos sobre a leitura, também na mídia, mas foi em textos que falavam dos ex-presidentes, porque como eu manipulava muito texto, assim, buscava muita referência sobre leitura, então eu fiz um levantamento, um corpus, assim, de mais de 400 textos, que falavam sobre o Fernando Henrique Cardoso, sobre o Lula e sobre a Dilma como leitora, né? Então, as representações sobre eles como leitores são muito interessantes, e os três, em particular, essa divisão foi muito interessante, porque, assim, deixou muito claro qual é o tipo de discurso qual é o tipo de representação de leitor que você traz quando você vai descrever o Fernando Henrique Cardoso, com a sua origem, com a sua formação e tal. Então, o tipo de coisa que se diz sobre ele como leitor, o tipo de coisa que se diz sobre o Lula como leitor, e o tipo de coisa que se diz sobre a Dilma. O Fernando Henrique Cardoso é o leitor ideal, todas as formas de representação dele, inclusive o excesso de representação dele com livros,
que foi motivo até de piada, de algumas tirinhas, porque ele vivia sempre sendo representado com livro e tal. O Lula, assim como esses trânsfugas de classe, como é o caso, por exemplo, da Rinailda, da Carolina de Jesus, desculpa, Rinaldo, como Nós também, viu, professora? Não, como trânsfugas de classe que nós somos, Também. Todos paira sempre sobre o que é dito sobre o que é dito sobre a leitura, ou sobre qualquer outro objeto da alta cultura, uma desconfiança, porque sempre você vai dizer, primeiro você vai colocar assim, não é leitor. E se não é necessariamente, e se talvez mente. O que diz sobre a leitura talvez está mentindo. Dessa coisa da suspeita é muito frequente no modo como o Lula foi representado como leitor nos textos sobre ele. No da Dilma é flagrante, assim, o imaginário que se constrói sobre a mulher leitora do século XIX, que só lê coisa só para fugir da realidade, só para o escapismo, e também se ela lê e lê muito, isso, na verdade, denuncia mais uma característica da mulher, que é a coisa da obsessão. Então, é muito interessante como os três são representados nos textos, os mais diversos, assim, coletados, mesmo em texto da mídia progressista. As representações sobre a leitura e sobre o leitor são tão fortes, são tão consolidadas, que mesmo na mídia progressista você tem a reiteração dessas divisões sociais e culturais dos leitores, né? Tem mais alguns comentários aqui. Alexandra Saraiva, quando a senhora fala sobre o discurso da meritocracia, ela fala que é verdade, uma tentativa funesta de desviar a atenção para o verdadeiro problema, que é o abismo social. E a professora Carla coloca que é uma política neoliberal, né? Esse sujeito empresário de si. Exato. Porque talvez talvez a descrição digamos assim, de novo, porque em alguns desses casos, por exemplo, mesmo no caso desse médico, né, ele contou com um esforço excepcional, mas também com uma conjuntura política que permitiu, por exemplo, ter acesso a bolsas, certo? Sem as bolsas para poder cursar, para pagar a faculdade, para se manter, de novo, o jeito da gente expulsar a pobre da universidade por exemplo, diante de cursos que só são oferecidos o dia todo, não ter bolsa. Porque o pobre precisa sobreviver, precisa manter a casa, precisa tratar de outras pessoas, entendeu? Então, assim, a gente não precisa fazer, para devolver de novo, e totalmente, a universidade, para quem de costume, a universidade pública em particular, para quem de costume se sentia dono, sócio proprietário da universidade pública, é só a gente tirar toda e qualquer assistência social, toda e qualquer bolsa, que pronto, a gente expulsa o pobre da universidade. Ou a gente mantém ele nos cursos noturnos de licenciatura, né? Então, assim, para a gente poder... Então, de fato, é muito triste se a gente imaginar o tipo de, digamos assim, de ação conjunta de diversas fontes, né, para construir em nós a imagem de que, cada um tem que se virar por si mesmo. É assim, é normal, e olha o tanto de gente que se deu bem fazendo assim, né? Não, quando se apaga mesmo a origem de grande parte das fortunas, né? De grande parte das fortunas, quando a gente vai entender a origem dela, né? Quando a gente vai compreender o que impede os indivíduos de poder mudar a sua condição de vida, é óbvio que essa narrativa se desfaz, né? Se desmancha, a narrativa meritocrática, neoliberal, né, ela se desmancha, assim, se dilui, mas, de novo, daí a importância, de novo, do nosso papel, né, é mostrar a que serve e que modos sutis a ideologia dominante encontra para continuar privilegiando sempre os mesmos indivíduos,
sempre os mesmos grupos. Temos uma pergunta aqui da professora Márcia Cosani, da UFRB, se não me engano. Ela diz assim: interessante análise. Obrigada, professora Luzmara, por compartilhar seu olhar e análise sobre os diferentes discursos sobre a leitura. Gostaria de saber sua opinião sobre o fato de que há também uma construção da narrativa que corresponde a um formato midiático e que também, de certo modo, enquadra a narrativa do próprio sujeito aos objetivos desses enunciados midiáticos. O que você pensa sobre isso? Márcia, deixa eu ver se eu entendi. Pelo que eu estou entendendo, assim, os indivíduos que falam, a quem é dada a voz na mídia, também falam aquilo que a mídia espera que eles falassem, e do modo como eles deveriam falar. Isso, se for isso, isso é bastante interessante, de novo, porque, veja, como eu disse, nós, como sujeitos, nos familiarizamos desde cedo, com certos discursos, porque vivendo na sociedade e ouvindo o que a gente ouve, é óbvio que a gente se subjetiva em função desses discursos, e é óbvio que a gente também aprende as maneiras de falar adequadas, né? E aí, esses sujeitos, de fato, reproduzem os discursos sobre a leitura que são validados socialmente, né? Que diziam respeito à expectativa que esses enunciadores da mídia tinham em relação ao que dizer. Mas, ao mesmo tempo, tem em alguns desses textos, em particular naquele que se tornou colega nosso, doutor em linguística. É muito interessante, tem um texto dele, um texto em que um dos tantos em que se falou em que se deu visibilidade para a história dele, um dos mais recentes, e eu acho que ele viu o modo como a narrativa de vida dele estava sendo tomada e sendo usada e sendo trazida nesses textos da mídia, e eu não sei se é no texto da revista Época, ou se é em outro que ele publicou depois no portal da UOL, que publicaram sobre ele no portal da UOL, em que ele diz, olha, mas eu não quero que eu seja tomado como um exemplo, digamos assim, de herói, né? Ele fala isso, ele fala, olha, eu tive condições para isso, eu contei sem o Bolsa Família, que a minha mãe pôde ter na minha infância, sem isso, e ele narra alguns programas sociais que foram fundamentais para que ele pudesse, e ele também faz referência aos professores e à escola. Mas aí o interessante, de novo, eu fui ver nos comentários, se aparecia comentários nesse texto que chamavam mesmo atenção para isso, diziam assim, olha, de fato, é isso que, ou esse é um fator, ou é uma razão fundamental para a gente poder pensar a condição, né, as condições de se tornar leitores na sociedade, mas não tinha. O foco, de novo, nos comentários, na recepção disso, parecia ser aquele lugar comum que a mídia vinha, e que também, obviamente, no modo como o texto foi apresentado, né, orientava o modo de ler, o nosso modo de ler. E aí, naquilo que eles diziam, Márcia, que eles falavam de si também, a gente via repetição de todos esses dizeres autorizados, entre outras coisas, porque nós sabemos que para fazer parte do clube, sabe aquilo que nós fazemos, por exemplo, nós sabemos dos rituais de fala, nós sabemos dos dizeres autorizados, e por isso a gente se veste para a festa, e por isso a gente assume aquilo que o outro diz como um dizer, até para nos proteger, para que a gente não seja, digamos assim, questionado, desvalorizado e ofendido exatamente em relação ao que a gente diz sobre a leitura, a gente precisa dizer aquilo que é comum, consenso, aquilo que, em alguma medida, o texto esperava já, essas narrativas, esses textos midiáticos, esses jornalistas esperavam de nós. Então, sim. Obrigada, Luzmara,
pela resposta. Eu não consegui abrir minha câmera para você me ver e eu, né, eu fiz a pergunta, mas é exatamente isso. Eu pensei nisso que você falou, como se veste para a festa e como, de certa forma, essas narrativas são capturadas para um objetivo que é desses enunciados midiáticos, né? Então, agradeço, porque me fez pensar muito sobre isso também. Eu que agradeço a pergunta, Márcia. Pronto. Tem alguns comentários aqui, professora, parabenizando a sua fala. Elizabeth, ela coloca que são reflexões pertinentes, que precisamos viabilizar as mudanças que importam. Denise disse que a sua fala tocou muito, foi maravilhosa. E Camila coloca que são reflexões que somam a nossa prática leitora, a nossa sala de aula, as nossas práticas sociais. Sua fala nos alerta sobre a importância de questionarmos sempre o que está subjacente ao que a mídia nos vende e tenta propagar. Então, a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade. Eu passo para a professora Carla, ou professora Renailda. Renailda, quer falar um pouco? Essa última fala, em relação à roupa que a gente veste, eu lembrei muito dos textos, as chamadas redações, os textos dos alunos nas escolas, né? Os nossos alunos, quando eles escrevem para a gente, parece que eles já respondem a uma fórmula que vai nos agradar. Então, é como se essas pessoas entrevistadas, que falam suas narrativas, já respondessem aquilo que a expectativa do interlocutor coloca. Então, os alunos, eu via muito isso, né? De que eles respondiam no texto aquilo que agrada o professor. Bom, vou escrever para agradar o professor. Então, assim, havia uma fórmula, você podia descobrir nos textos aquela fórmula, né? Então, eu não sei se esse procedimento é inconsciente ou já é uma questão da própria relação com a fala, que a gente, né, coopera com o interlocutor, não sei se tem essa relação, mas isso existe sim. E em relação à Carolina, queria voltar e chamar sempre a atenção, porque ontem a Miriam Alves trouxe aqui a problemática, ela trouxe dois termos interessantes, dois conceitos. Um é o de bolha, ela diz que se cria uma bolha em torno do sistema literário, do sistema, né, de leitura e de escritura, de escritores, e que nessa bolha tem uma seleção muito específica de quem é realmente visto como leitor, escritor, e quem pode falar. Muitas vezes ela foi questionada em vários lugares. Ela teve publicação nos Estados Unidos, e aí perguntaram se era dela mesma. E ela fala, e a outra imagem que ela traz é da pinça. Ela diz que pessoas são pinçadas, no nosso caso negro, né? Pessoas são pinçadas como aquelas que vão ser os representantes da literatura. Então, a Carolina, o Machado de Assis, o Lima Barreto, né? Mas a todas essas pessoas sempre tem que ter uma ressalva. E aí você trouxe bem esse olhar desconfiado. Nós que somos negros vivemos isso o tempo todo. Há sempre um olhar desconfiado de que se a gente está fazendo certo, e uma cobrança maior, de que se a gente está fazendo, se foi ela que fez mesmo, se está fazendo certo, e a mulher principalmente, né? Porque a nós mulheres ainda tem o estigma de que será que são competentes para fazer, e a mulher negra mais ainda. Aí ela fala disso, da pinça. Ela lembrou ontem de Cruz de Souza, pinçaram o Cruz de Souza como um grande escritor da literatura, mas ele queria ser branco, a ressalva era essa. Ele, né, todo mundo diz que as imagens de branco, de luz, de claridade, de branco que existe na poesia de Cruz de Souza, é porque ele queria ser branco. Então, é perfeito o que você coloca, né? Mas essas duas questões que a gente traz aí, a bolha que é, por mais que o indivíduo se mexa, ele está sempre dentro dessa bolha, ou seja, literatura negra, uma outra literatura, então, a bolha é feita por uma literatura branca, que a gente já conhece. E essas figuras são pinçadas. Eu achei maravilhoso isso que ela trouxe, né? Porque ela quis chamar a atenção que ao lado de Carolina tinha Carolinas. Então, vários coletivos de meninas escritoras hoje lidam, né, com esse plural de Carolinas, né? Então, aqui na tela nós temos 3 mulheres, 4 mulheres negras, 3, né?
Então, a gente é sempre pensado e tal, mas existem milhares de mulheres negras que poderiam estar participando desse momento e tal. 3h40. Então, chamar atenção também para esses atravessamentos. Não é qualquer indivíduo. Você trouxe o pobre e a gente chama atenção para o negro, né? O indígena, a gente também tem isso, né? O indígena escreve mesmo, escreve em português. Esse povo escreve mesmo, tem sempre a ressalva. Então, obrigada, professora. A gente foi muito, assim, muito contemplada com sua fala. A gente, né, Carla, já vem fazendo algumas pesquisas aí nessa direção. Não, ela e Maiane vai somar, tem Diego aí também trabalhando com leitura. A fala de Luzmara foi, assim, maravilhosa, né, pra gente. Só veio o núcleo de leitura, está aqui participando, Sandra Zeli, Malena, Camila. Então, assim, a gente está sempre nessa luta aí, né, para pensar a leitura no viés realmente mais crítico, discursivo, né, por esse viés aí, que eu acho que é bem importante para a gente. Gente, olha, Luzmara, a gente ficaria aqui com você, acho que a gente vai ter que combinar outro dia. Vamos combinar mais um dia, uma live com o núcleo de leitura, a gente vai articular novamente isso, viu? É sério. Eu não vou deixar passar, não. A gente precisa alimentar mais isso, mas, infelizmente, o tempo está aqui atravessando, e a gente tem uma mesa que vai começar ainda sobre a ordem do discurso de loucura, que vai começar, são pessoas do nosso grupo, do LINSP, a gente tinha combinado para umas 15 horas, já são 15h30. A gente vai precisar parar mesmo agora. Mas, gente, agradecer, viu, Luzmara? Muito, muito obrigada. Espero que sua filhota fique bem. Depois vou perguntar notícias. Tá ótimo. Eu que agradeço, fico muito feliz. A interlocução sempre é boa para a gente poder calibrar algumas coisas, enfim, aprender. E é muito bom poder falar do que a gente faz, do que a gente gosta, do que a gente acredita, né? Então, foi um prazer conhecer a professora Renaída, eu não conhecia. É um prazer mesmo, Carla, poder falar com vocês, né? E, sem dúvida alguma, em outras oportunidades, vai ser um prazer poder voltar a falar e a conversar, e, enfim. Tá muito certo. Obrigada. E com o trabalho também de Maiane, a gente vai discutir mais, viu? Sim, perfeito. Muito obrigada, viu? Mas se quiser continuar com a gente, pode continuar. Ah, sim. Viu? Mas vai. Um abraço para vocês. Beijo.